Bom, pessoal, tudo bem? Programa da revista Aquarista Júnior. Hoje é o programa número 6. Nós estamos no dia 27 de agosto de 2018 e estamos começando aqui o programa da revista Aquarista Júnior. Gostaria, em primeiro lugar, como sempre, de agradecer toda a audiência, todos os telespectadores, todas as pessoas que gostam um pouquinho de história. Quem gosta de história é bacana, porque acaba se identificando com aquilo que eu estou procurando falar nos programas, tá legal? Quem não gosta de história, mas faz alguma atividade, vamos dizer, ao longo de muitos anos, uma dica é essa. Vai guardando fotos, vai escrevendo cronologicamente o que você vai fazendo, porque a coisa mais fantástica, é que nem o nosso caso aqui agora, né, de você puxar 30 anos de história e poder contar essa história para os telespectadores, né? Isso sempre, no nosso caso, né, falando essa, vamos dizer, essa vontade cultural e educacional que a gente sempre teve em, vamos dizer, informar, em formatar uma revista para agradar todo o mercado aquarístico, os aquaristas, os lojistas e todas as pessoas envolvidas profissionalmente, semiprofissionalmente e até amadoristicamente no hobby do aquarismo. Hoje eu separei várias coisas interessantes para contar. Pincelei aquilo que eu falei nos programas passados, né? Dei uma vasculhada nas gavetas e peguei algumas coisas que eu vou mostrar para vocês interessantes. Lembra que eu falei, antes da revista, entre 85, 86 e 87, eu fiz durante um certo tempo, vamos dizer, era montagens e manutenção de aquários. Tinha uma empresa aqui em Diadema, Loja das Lojas, que eles fabricavam aquários e eles também distribuíam no atacado produtos e equipamentos. Eles montavam alguns aquários e me contratavam na época, né, que eu era metalúrgico, trabalhava, então era semiprofissional, para fazer justamente a montagem ou a manutenção. E um fato que eu presenciei legal, que foi nesse ano, principalmente 86, se não me engano, 85 ou 86. A data certinha, acho que foi 85. Uma empresa aqui em Cubatão, chamada Petrocoque, eles eram o quê? Fornecedores de carvão coque. É aquele carvão duro, né? É um carvão, vamos dizer, que ele afunda. Se você coloca na água, ele afunda. E na época, como tinha essa coisa ecológica e tinha essa coisa de água que usava na empresa, as águas Fabris, aquela coisa toda, eu fazia a manutenção desse aquário. E eles queriam o quê? Montar um aquário. Vê a foto? Dá para ver? Tem o reflexo da portaria de vidro, não dá para ver direito, mas era um aquário enorme, uns 2 metros mais ou menos de comprimento, em que eles montaram um aquário com plantas da época, elódia, cabomba, rabo de raposa, valisnéria, e o solo do aquário era só foi colocado o carvão coque. Então era um solo de carvão coque. O que eles queriam provar perante até vamos dizer, os órgãos de fiscalização, CETESB, essa turma que mexia com coisas de águas da fábrica que eram despejadas, acho que no Rio Cubatão mesmo, né? Que eram despejadas no rio, nos rios da região e que poderiam através por causa daquela coisa de mexer com carvão coque, levar poluentes para o rio. Então eles montaram um aquário o quê? Para provar que o material que eles, vamos dizer, trabalhavam não era tóxico, não era poluente para, vamos dizer, para as águas, para o meio ambiente, entendeu? Então foi uma das primeiras ações ligadas a aquarismo que eu tive a oportunidade de coordenar ou de preparar. Então era um aquário grande, em que tinha essas plantas que eu falei, e o que acontece? Foi colocado um aquário de peixes variados, principalmente família dos barbos, que na época era muito comum ter nas lojas, no comércio, barbos ouros, barbos conchônio, tinha aqueles barbos titéia, que era aquele mais cor-de-rosinha, arulhos, entendeu? Então tinha várias espécies de barbos e várias espécies também de dânio, várias não, né? Só o dânio, aquele mais azulzinho, e paulistinha também tinha. Então o que acontece? Esse aquário deu tanto certo, tão certo, que os peixes até reproduziam, porque as plantas ao longo do tempo não se tinha naquela época essa coisa de aquário extremamente ornamental. Então as plantas que a princípio foram colocadas no solo, elas foram se desenvolvendo, foram chegando na superfície, foram até virando e formando quase que uma zona de sombreamento.
foram ficando plantas enormes, 1,5 m, sei lá, algumas acho que chegaram até os 2 metros de comprimento, que sempre que possível era podada, juntava os molhinhos e replantava. Então ficou um aquário denso de plantas. Com isso, todas essas espécies que eu te falei de barbos e de paulistinha e de danis, que são ovíparos, eles soltam os ovos na água e não protegem os filhotes. Nessa daí, alguns ovos acabavam ficando protegidos pelas plantas contra a voracidade dos adultos. E com isso nasciam os filhotinhos. Então, de tempos em tempos, você acabava vendo vamos dizer, no aquário, alguns pequenos barbinhos, alguns pequenos paulistinhas, que eram o quê? Eles ficavam algum tempo muito pequenininhos, escondidos, mas quando adquiriam um pequeno tamanhinho, eles já se misturavam no grupo. Então, quer dizer, essa foi uma das primeiras ações mostrando que as águas da fábrica, que era despejada nos rios da região, não era tóxico para o meio ambiente. Entendeu? Então essa foi uma das primeiras ações que eu acho bacana falar. Lembra que na revista passada eu falei também dos concursos que a gente fez em 88, também teve um concurso, além daqueles de pintura que eu mostrei, teve alguns de fotografias também. Então eu achei 2 fotografias aqui, ó, que participou na época do concurso. Esse era um aquário de água doce, que a pessoa mandou a foto para nós. E esse do campeonato de fotografia, aquele lá não tem o nome da pessoa, mas esse daqui, Alexandre Reinberg. Aí um aquário marinho. Dá para ver? É de São Paulo capital. Tá legal? Na época, o que que acontece? Só para vocês terem uma ideia, só para ter vamos dizer, de coisas que a gente fez para divulgar o aquarismo. Só para ter um adendo também, essa foi a revista número 0, só para você ter uma ideia, até a número 17, a revista foi nesse formato pequeno, tipo gibi. Quando foi na número 18, ela ganhou o formato maior. Então ela começou a ser publicada, até os dias de hoje é assim, né? Nesse formato maior, formato de revista mesmo. Então durante 3 anos, a gente ficou com aquele formato gibi e depois a revista tomou o formato que ela é até hoje. Durante esse tempo de revista, você sabe que algumas edições, por ano a gente faz 6 edições, né, que a revista é bimestral, e o que que acontece? Algumas coisas foram acontecendo logo no começo da revista, onde a gente teve a oportunidade de ser o quê? De mostrar coisas que para a época não eram tão comum. Então, vamos dizer, nos anos 80, o aquarismo marinho tinha, por exemplo, uma divulgação um pouco menor do que começou a ter a partir de então. Quando foi essa revistinha aqui, número 4, essa revista já é de junho, né? De outubro de 88, nós fizemos, na época, uma edição quase que especial, porque ela era totalmente dedicada a dicas de aquário marinho. Tá legal? Então, já em 88, a gente se preocupava com essa coisa de apoiar os aquaristas marinhos, que na época existiam algumas bombas, alguns equipamentos, mesmo bombas, essas coisas de vazões que não eram tão altas, né? Bombas, vamos dizer, os filtros, era usado filtro biológico de fundo mesmo, com cascalho, com aeração normal, a água era marinha natural, coletada do mar, né? Para os aquários. Então, a gente fez essa revista especial para esse grupo de aquaristas marinhos que, na época, estava querendo engrandecer essa coisa de crescimento do aquarismo marinho. Tá legal? Então, tanto é assim que você vê, antes dessa onda de corais vivos, rochas vivas, quando foi a revistinha número 5, isso em dezembro, né, de 88, nós fizemos a revista número 5 e a número 6 com uma matéria especial sobre corais. É claro que para a época era coisa que tinha enciclopédia, né? Mostrando a parte interna e a parte, vamos dizer, aquilo que os corais necessitavam na natureza. Para quê? Para que futuramente os aquaristas pudessem usar aquelas informações e aplicá-las no aquarismo. Deu para entender? Uma outra coisa que eu gosto também de falar é que na história da revista, né?
a gente oficializa como primeiro curso oficial de aquarismo, nós fizemos até hoje a gente faz o curso na Escola de Aquarismo da revista Aquarista Júnior aqui, né, em São Bernardo do Campo. Mas o primeiro curso oficial, a data dele é marcado em abril de 1986, quando a gente fundou a empresa Pro Aquarismo. Então essa data marca isso. E também em 86, você vê, antes do lançamento da revista, a gente acompanhou, na época, né, os primeiros protótipos, acompanhou e experimentou, no caso, né, os primeiros protótipos das bombas submersas que começaram a aparecer com mais frequência aqui no mercado do aquarismo. Os protótipos das primeiras bombas fabricadas no Brasil, aqui, entendeu? Pelas empresas brasileiras, tá legal? Então, só um adendo para, vamos dizer, para relembrar esses fatos, tá legal? Uma coisa que eu gosto de falar, só para você ter uma ideia, lembra que eu falei que a gente criou a bandeira do aquarismo? Isso nós criamos em 1990. Um pouco antes, que foi em outubro de 89, porque sempre achava, é que nem aqui em São Paulo era muito comum, hoje nem tanto, né? As rádios faziam blitz nos semáforos, nos faróis. Como que era isso? Eles distribuíam adesivos para colar no carro. Por isso, durante muito tempo, eu tive adesivos de rádio, muitas rádios aqui de São Paulo, colada nos vidros laterais do carro. Que aí você ganhava brinde quando pegava a blitz pela segunda vez, aquela coisa. Aí, é claro, meu filho cresceu, 18 anos, aí pegou o carro, a primeira coisa que ele fez foi tirar todos os adesivos do carro, porque naquela época começou a ter essa coisa de colocar aquelas películas de insufilme no carro, aquela coisa toda. Mas até então, e eu achava que o adesivo, isso foi criado em 90, era legal para uma pessoa identificar um outro aquarista, como acontecia com os mergulhadores, que viam aquela bandeirinha que em vez de azul era vermelha com faixa branca. O mergulhador identificava um parceiro, um futuro parceiro para mergulhar junto, para fazer um grupo de mergulho, aquela coisa toda. Eu queria, na época, divulgar o aquarismo através da bandeirinha para um saber que o outro é aquarista. Entendeu? Então, nessa época, a gente distribuiu muitos adesivos, que era a bandeira do aquarismo, que foi criada pela revista em 1990. Só que um pouquinho antes, eu criei uma pulseirinha também. Eu até marquei aqui, ó. A pulseira foi criada em outubro de 89. Então, um pouquinho antes, na revista número 10, que eu fiz a primeira divulgação. Era uma pulseira niquelada, só que ela era prateada, né? Então, eu fiz só um lote e depois acabei não fazendo mais, porque prateado, prata, a gente achava que poderia, sei lá, turma roubar, sabe, aquela coisa toda, e acabou não dando sequência. Fizemos só um lote, talvez, acho que umas 200 pulseirinhas, que acabou sendo, na época, comercializada entre as pessoas que queriam usar a pulseirinha para se identificar como aquarista para outra pessoa. Às vezes você está num shopping e fala, pô, você é aquarista? Ou no carro, né, com aquela coisa da bandeira, pô, você é aquarista? Então a ideia, o quê? Ideia inicial da revista, para popularizar o aquarismo, para dinamizar, para incentivar, entendeu? Essa coisa de fazer a pulseirinha e fazer também o adesivo. Logo de cara também, nas primeiras revistas, só que teve um adesivo que era azul. Ele era azul com as letras em branco. Eu fiz um adesivo chamado Adote um Aquário, um hobby fascinante. Entendeu? Em que a gente colocava até como campanha cultural no caso, e colocava dicas por telefone. Então, bem antes dessa coisa de Código de Defesa do Consumidor, em que toda empresa precisa ter um telefone à disposição para que a pessoa tire dúvidas, alguma coisa, a gente já colocava, em relação à revista, dicas por telefone, um telefone à disposição para a turma tirar dicas, informações sobre a revista ou sobre dicas e necessidades do aquarismo. Tá legal? Deixa eu falar também uma coisa que tem... Tá vendo aqui? Duas criancinhas com uma camiseta. Quando foi na revista número 7, abril de 89, nós também fizemos um lote grande de camisetas Aquarista Júnior. Tá legal? Que era justamente também para divulgar. Inclusive, até hoje eu devo ter aqui a tela de silkscreen, que era impresso em silkscreen. Quando era adesivo, às vezes eu mesmo imprimia.
Errava, os primeiros 50 errava. Camiseta eu não me atrevia, então mandava um pessoal que estava acostumado a pintar camiseta, porque camiseta senão você perderia muito. Adesivo perder não tem problema. Dois adesivos que eu gosto de divulgar também, um feito em 89, 89, que é esse verdinho aqui. Tá vendo? Ame a Natureza. Iniciativa Revista Aquarista Júnior. Na época existiam os produtos Globo. Fabricava alguns acessórios para aquário e também ajudou na confecção desse adesivo verdinho. Olha que legal, né? Tá? Junto com a revista número 0, encartado na revista também, a gente fez a primeira tabelinha de compatibilidade de peixes de água doce, onde eu escolhi 34 peixes e fiz uma tabelinha a mais para você ter uma noção de quem podia com quem, por exemplo, peixes compatíveis, peixes não compatíveis, tinha até uma marcação que era peixes compatíveis desde que tenham tamanhos mais ou menos semelhantes, e a tabela, ela comparava, ó, analisamos essa tabela, comportamento, sociabilidade e pH ideal entre as espécies. Então era uma ideia do quê? De formatar um ponto de partida, já naquela coisa que eu te falei de normas aquarística, que eu achei que era interessante a gente implementar. Logo no comecinho da revista, eu já achava bacana a gente pensar em implementar isso, para que o aquarista começasse a ter um pouco de noção, assim, básica daquilo que ele necessitava no aquário, tá legal? Olha um outro adesivo também, que é bacana mostrar. Esse aqui de cima. Dá para ver, ó. Neste ano, porque no Rio de Janeiro, em 1992, teve a famosa Eco 92, que foi um grande congresso mundial e que estava, vamos dizer, questionando, falando, divulgando os conferencistas, aquela coisa toda sobre essa coisa de natureza, de ecologia global. E nós, como entidade observadora, nós fomos convidados e participamos da Eco 92. Então, o que acontece? Fizemos esse adesivo, vamos dizer, comemorativo à participação. Então, neste ano da Eco 92, pratique o hobby ecologia. Leia a revista Aquarista Júnior e visite, aqui na época eu já divulgava, depois mais para frente eu vou falar, o Centro Cultural Aquarista Júnior, que foi um centro, vamos dizer, como se fosse um centro cultural, uma exposição permanente que a gente montou aqui em São Bernardo do Campo em 1991. Tá legal? Mais para frente ele começou a ser chamado de Aquário Público de São Bernardo. Então ele esteve atuante para visitação, assim, essas coisas todas, entre 91 e 2001. Em 2001, aí ele começou a ser mais dedicado a centro de pesquisa, né? E nessa coisa de centro de pesquisa, ele parou de receber as escolas para a gente se dedicar mais às pesquisas práticas, às constatações, tá legal? Então, isso são só observações que a gente foi fazendo, entendeu? Só para você ter uma ideia daquilo que a gente foi divulgando através do quê? De adesivos que a gente achava importante para a época, era assim, né? Que achava importante o quê? Divulgar o aquarismo e popularizar um pouco o aquarismo, com essas coisinhas de mostrar, vamos dizer, a coisa, vamos dizer, técnica para você praticar a coisa legalzinha, tá legal? Então, falei disso, e queria mostrar também algumas coisas que na época a gente foi fazendo, como norma técnica, e que hoje eu sempre peço, se você puder ter um pouco de prudência, um pouco de, vamos dizer, de análise. Todos os peixes de água doce, principalmente, são peixes originais, vamos dizer assim, de águas relativamente paradas, com pequena correnteza, entendeu? Águas de remanso, às vezes. Então, quando a gente fala em movimentação da água ou agitação de água, muito cuidado e muita prudência. O peixe necessariamente não precisa de uma alta turbulência na água, tá legal? Então, a gente foi fazendo ao longo dos anos algumas regrinhas para o aquarista seguir. Tá legal? Como é coisa viva, é claro que se você pega um peixe que é esguio e é fininho, aí na cabeça fala, opa, se ele é fininho e tal, provavelmente ele gosta de uma correnteza. Se tiver até uma correnteza laminar assim, então você coloca a bomba, vamos dizer, um filtro interno
motorizada, assim, que o jato d'água jogue na posição horizontal, parece que é legal. Por quê? Porque vai dar uma espécie de uma pequena correnteza do aquário. Alguns cascudos, que são originais desses rios de alta turbulência, às vezes gostam de uma agitação grande na água, entendeu? Então, quando o peixinho é fininho, é esguio, provavelmente ele gosta de uma correnteza um pouco maior. Quando o peixe é um pouco, vamos dizer, grande, gordo ou largo, por exemplo, vamos dizer assim, ele já gosta de uma correnteza pequenininha. Então, vamos dizer um exemplo, vamos dar um exemplo, o quinguio gosta de uma correnteza pequena, porque ele é meio bolinha, ele não vai se adaptar bem num aquário em que a turbulência está muito forte, entendeu? Se o aquário é muito grande, você tem vários quinguios, por exemplo, no aquário, e você tem a oportunidade de colocar o filtro num dos cantos do aquário, em que o próprio aquário fique com uma correnteza um pouco mais forte próximo do filtro e um pouco mais parada longe do filtro, às vezes é bom porque o próprio peixe vai saber, num certo momento do dia, qual a posição ele pode ficar na água do aquário. Isso para ele é bom. Se você tem um acaradisco, por exemplo, que você vê, ele é grande e é fino. Tá na cara que ele não gosta de uma turbulência muito forte, porque senão ele vai girar na turbulência da água. Então ele gosta o quê? Pelo menos um dos cantos do aquário que tenha, vamos dizer, uma movimentação de água a mais lenta possível. E com isso, a gente fez algumas regrinhas nesse sentido. Recentemente, até nas revistas mais recentes, eu coloquei como alertas para o aquário. Foi algumas matérias que eu fiz. E é bacana colocar isso para você como aquarista mesmo, como dica, vamos dizer, como dica do dia a dia do aquário, né? Então a gente fala, por exemplo, temperatura da água. Qual que é a temperatura ideal para um aquário? A gente sempre fala entre 21 e 28 graus Celsius. Abaixo disso, por exemplo, entre 17 e 20, precisa tomar cuidado. Se reduziu, vamos dizer, naturalmente, gradualmente, o peixe não sente tanto. O peixe é animal de sangue frio, né? Se abaixa disso, corre riscos de vida. Se cresce muito também entre 29 e 32, atenção. Por isso que a gente colocou o símbolo amarelo, para a pessoa ter cuidado. Acima disso, por exemplo, temperatura 33, 34, o calor é tão perigoso para um peixe como o próprio, vamos dizer, o próprio frio. Tá legal? Fizemos também vamos dizer, um alerta para o aquário com relação ao pH. Tá? É considerado pH neutro 7. Abaixo de 7, pH ácido. Acima de 7, pH alcalino. Os peixes, em geral, eles têm uma tolerância boa a diferenças de pH, não muito bruscas. Mas, por exemplo, os peixes, às vezes, eles toleram uma certa variação, desde que não seja brusca. Então, é importante que você, na pesquisa que você vai fazer sobre o peixe que você quer colocar no aquário, pelo menos você saiba, na teoria, qual o pH que ele aprecia viver no aquário. Então, essa tabela foi feita, vamos dizer, para você diferenciar os peixes mais ácidos, os peixes que gostam ou de água neutra, ou ligeiramente ácida, ou ligeiramente alcalina, os que gostam de uma água mais alcalina, que são, vamos dizer, os lebistes, os molinesas, os platizos, vamos dizer, os espadinhas, entendeu? E aqueles que gostam de um pH bem mais alto, que já são, vamos dizer, os ciclídeos africanos, entendeu? Então, alertas para o aquário quanto ao pH. Quanto à vazão do filtro, que eu falei agora há pouco, né? Nós temos vários tipos de vazão, mas a vazão que o peixe mais assim aprecia, o aquário em si, você imagina o volume do aquário, é importante você sempre saber quanto de água tem teu aquário, comprimento, vezes a altura, vezes a largura, em decímetro, você consegue já de cara saber quantos litros tem teu aquário, só para você ter uma relação. Então, teu filtro, entre 1,5 e 4 vezes o volume de água do aquário por hora. Se você tiver 2 filtros, a somatória dos dois pode ser, tem que estar nessa faixa que é o ideal. Se você tiver um pouco a mais, entre 5 e 6, para peixes que gostam de uma ligeira movimentação da água. Entre 7 e 10, para os peixes que gostam de uma boa correnteza na água. Deu para entender? Tá legal? Nós fizemos também o tempo de luz acesa. Dá para ver? Isso ao longo dos anos fomos normatizando esse tipo de coisa. O que acontece? Se você tem peixes tipicamente de hábitos noturnos, umas 2 horinhas por dia do aquário aceso, da luz acesa, ótima. O ideal é entre 8 e 12 horas
por dia. Se você tem um aquário rico, vamos dizer, de criação, que necessita uma rica, vamos dizer, uma rica quantidade de algas verdes nos vidros, ou proporcionar o enriquecimento da água através de água verde, alguma coisa, aí pode ser até 14 horas por dia de luz acesa, entendeu? Mas o que acontece? Para cada situação, é importante que você saiba a necessidade do peixe. Se você tem um peixe de hábito noturno, coloca vamos dizer, pelo menos uma toca no aquário, para que ele possa ter essa coisa de zona de sombreamento para o dia a dia dele, ele se sentir bem. Deu para entender? Troca parcial de água. Dá para ver aqui? A gente também fez uma tabela para a época, por exemplo, quanto que você precisa trocar? Entendeu? A média que a gente tem falado, mais ou menos entre 25% e 30% ao mês, que é o que a gente tem aconselhado sempre, uma troca parcial. Se você trocar menos, vamos dizer, entre 10 e 20, também não tem problema. A longevidade do peixe estará garantida. O aquário, de repente, está super acomodado, não é que você precise fazer uma troca, vamos dizer, disciplinarmente, entendeu? Você pode fazer uma troca menor. As trocas maiores, 40%, 50%, 60%, são mais os peixes que necessitam isso, ou aqueles aquários de criação ou peixes adoentados, em que a troca, no caso do peixe doente, é importante para a recolocação de remédio, ou na fase de criação, para o peixe, vamos dizer, a cria, ter um desenvolvimento um pouco mais rápido e um pouco melhor. Então, aí nesse caso, vamos dizer, a troca parcial de água pode ser até um pouco maior, tá legal? Quanto a plantas no aquário, uma coisa que também a gente sempre fala que, puxa vida, aquário, sempre você tem que estar ligado. Você tem que imaginar o aquário como se fosse vamos dizer, uma coisa, vamos dizer, do nosso dia a dia. Então, as plantas para o aquário funcionam como se fosse a vegetação numa cidade. A luz no aquário funciona como se fosse o sol num habitat. A troca parcial de água funciona como se fosse a chuva vamos dizer, numa certa região, entendeu? Então, essa coisa das plantas serem essa coisa, a vegetação que a gente tem no habitat, todo habitat, toda cidade arborizada tem uma qualidade de ar melhor, então a gente tem aconselhado ao longo dos anos que 1/3 da área do solo possa ser plantada. Então, escolha as plantas, entendeu? Se você, vamos dizer, não sabe qual planta escolher, peça uma orientação para lojista, essas coisas todas, é interessante que você plante uma área de 1/3 do fundo, tá legal? É claro que, deixa eu ver se os peixes não vão comer as plantas, se for necessário repõe aquela coisa. Então vale a pena você pensar em 1/3. Se coloca menos plantas, mais cuidados. Se você coloca muitas plantas, é o caso de aquapaisagismo, aquela coisa toda, também, mas 1/3 parece ser a faixa ideal para vamos dizer, para aquilo que é interessante para o aquário. Deu para entender? Então, na época a gente foi fazendo essas regras e foi tendo uma aceitabilidade bacana, sabe? Do pessoal mais ou menos seguir como se fosse uma norma técnica, entendeu? É claro aquilo que volto a falar, né? Os peixes sempre nos surpreendem, né? Aquarismo é uma coisa que eu vi outro dia um médico falando que a própria medicina às vezes surpreende o médico porque ele vê um exame, por exemplo, e o exame mostra que a pessoa deve estar morrendo de dor e na prática às vezes não está. Ou o exame mostra que a pessoa nem está andando, vamos dizer, uma chapa do joelho, e a pessoa está andando normal. Então, o próprio médico, os médicos falam que a medicina às vezes surpreende a gente. E também, para finalizar, quanto a, vamos dizer, principalmente a alimentação, quanto que o peixe necessita comer, a questão, por exemplo, da população, a gente tem falado muito no longo dos anos aí, essa coisa de que para você, vamos dizer, escolher uma população de um aquário, é mais fácil você ter o aquário montado e depois ir nas lojas e escolher a população, vamos dizer, em função daquele aquário que você já possui. É ruim quando você primeiro pensa no peixe e depois pensa no aquário. Então pensa ao contrário. Primeiro no aquário e depois no peixe. Tá legal?
peixes menores. Então, sempre aquela coisa, peixe que vive em grupo, peixe que vive bem sozinho, peixe que é mais agressivo, peixe grande com peixe pequeno, tomar cuidado. Tá legal? Então, hoje eu queria mais falar essas coisas no programa, nosso querido programa número 6, tá legal? Então, programa da revista Aquarista Júnior número 6. Já dei até algumas dicasinhas assim vamos dizer, de técnicas, são umas normas que se você puder utilizá-las, legal. Se tiverem alguma dúvida, opa, entre em contato para a gente procurar esclarecer. Deu para entender? Então, nossos contatos. E-mail aquaristapeixe@uol.com.br. WhatsApp 11, o DDD 97422 7856. Ou mande um Messenger para o Facebook Marcos Marques da Silva ou por Facebook Aquarista Júnior. O programa vai ao ar todas as segundas-feiras, a partir das 18 horas, pelo WhatsApp, pelo Facebook Marcos Marques da Silva, pelo Facebook Fanpage Aquarista Júnior e pelo YouTube Marcos Marques da Silva. Tá legal? Muito obrigado pela atenção. Gostaria de desejar uma ótima semana para vocês. Que Deus abençoe a todos e que segunda-feira estaremos de volta com o seu programa da revista Aquarista Júnior, número 7 aí no caso, né? Mudinho deseja uma feliz semana para todos. Tá legal? Bye, bye!